Muita gente olha para o Antigo Testamento e, bom, vê só uma coleção de histórias antigas, né? Talvez até irrelevantes. Mas e se o verdadeiro valor dele não estivesse só no passado, mas sim em construir uma fé madura hoje? Nessa análise, a gente vai desconstruir essa ideia e descobrir o papel essencial que ele tem. E aí vem a pergunta que muita gente faz, às vezes até em silêncio. Se o Novo Testamento já nos dá Jesus, já mostra o caminho da salvação, por que voltar? Para que dedicar tempo à lei, aos profetas, a histórias que parecem tão distantes da nossa realidade? Olha, essa não é uma pergunta errada de jeito nenhum. Na verdade, é o ponto de partida perfeito para a gente chegar numa compreensão, nossa, muito mais profunda. Então, para responder isso, nosso roteiro está bem claro. A gente começa validando essa pergunta, depois vamos entender a Bíblia como uma história só, em duas partes. Aí a gente diferencia salvação de maturidade, analisa os perigos de uma leitura desequilibrada e, no final, descobre a recompensa incrível que é ir mais fundo. Vamos direto ao ponto. Questionar a relevância do Antigo Testamento não é heresia, gente. É uma pergunta honesta, que muitas vezes nasce da vontade de focar naquilo que é essencial. Por isso mesmo ela merece uma resposta cuidadosa e não uma bronca. E assim, para ser bem claro, a base da pergunta está correta. Uma pessoa pode sim conhecer Cristo e encontrar a salvação lendo só o Novo Testamento. A mensagem do Evangelho está ali, completa, poderosa. Ninguém precisa decorar as genealogias de Gênesis para entender o que aconteceu na cruz. E é exatamente aqui que a chave vira. Talvez a pergunta não seja o que é suficiente para ser salvo, mas sim o que é necessário para crescer. A salvação é o começo da jornada, é a porta de entrada, mas a jornada em si, ela exige mais. Exige profundidade, exige raízes, exige maturidade. Salvação é o ponto de partida, não é a linha de chegada. E isso nos leva a uma verdade, assim, fundamental. O Novo Testamento não surgiu do nada, não caiu do céu. Ele é a segunda metade de uma história épica, toda conectada. Tentar entender só ele, de forma isolada, é como começar a ler um livro pelo meio. Simplesmente não funciona. O mais incrível é que o próprio Novo Testamento prova isso o tempo todo. Pensa só, quando os apóstolos saíam para pregar, eles não tinham um Novo Testamento de capa dura na mão. As escrituras deles eram o Antigo Testamento. Foi usando a lei e os profetas que eles explicaram quem era Jesus. O próprio Cristo, depois de ressuscitar, faz um estudo bíblico com os discípulos usando esses textos para mostrar que tudo, desde o início, apontava para ele. Essa frase aqui resume tudo de uma forma brilhante. Imagina entrar numa sala e ouvir só a resposta de alguém, sem ter escutado a pergunta, sem saber o contexto. Não dá, né? É exatamente isso que acontece quando se ignora o Antigo Testamento. A gente perde a profundidade, a riqueza da conversa que Deus vem tendo com a humanidade há milênios. Vamos agora mergulhar na distinção que é talvez a mais importante de toda essa nossa análise. Existe uma diferença fundamental entre o início da jornada cristã e o processo de caminhar nela. E entender isso, de verdade, muda tudo. De um lado, a gente tem o início, a salvação, aquele momento em que se entra pela porta. O Novo Testamento mostra essa porta com uma clareza absurda. Do outro lado, a gente tem o processo, a maturidade, o caminho que se percorre depois de entrar. Para esse processo, para construir uma vida sólida, a Bíblia inteira se torna o nosso mapa. Ser salvo é o evento que nos coloca na estrada. Amadurecer é a jornada em si. Isso aqui ilustra o papel do Antigo Testamento de uma forma genial. Pensa bem, o Novo Testamento nos declara verdades como o pecado nos separa de Deus. O Antigo Testamento dramatiza essa verdade através de todo o sistema de sacrifícios, nos fazendo sentir o peso e o custo do pecado. Ele nos dá as categorias, as imagens, a estrutura, para que as verdades do Novo não fiquem só no campo das ideias abstratas. Claro, essa jornada de volta para o Antigo Testamento não é sem riscos, né? Uma abordagem madura significa reconhecer que existem perigos nos dois extremos. É preciso enxergar as armadilhas para a gente poder navegar com sabedoria. Basicamente, existem dois abismos para a gente evitar. Se a gente ignora o Antigo Testamento, a nossa fé fica superficial, sem raiz, sabe? Facilmente abalada por qualquer vento. Mas, se a gente volta para ele sem usar as lentes de Cristo, o risco é cair no legalismo, transformar a graça num monte de regras. O equilíbrio é tudo. A solução, portanto, não é evitar o Antigo Testamento, é abordá-lo do jeito certo. A chave é essa, voltar com Cristo como a lente através da qual a gente lê tudo. Não se volta para substituir Cristo ou para viver de novo sobre a antiga aliança,
mas para ver como a história inteira aponta para ele e se cumpre nele. E quando a gente aborda as Escrituras desse jeito, de forma equilibrada, o resultado é transformador. Não se trata só de acumular conhecimento antigo, se trata de construir uma fé mais funda, mais resiliente. Vamos ver quais são as recompensas de verdade dessa jornada? A recompensa é uma fé com raízes fundas. Em vez de ter pedaços de informação soltos, começa-se a enxergar o grande plano de Deus se desenrolando ao longo da história. Isso traz uma estabilidade incrível, uma clareza sobre como ele age no mundo e na vida da gente. O resultado não é só mais conhecimento, é uma fé inabalável. E aqui está a grande virada de chave. A fé, que para muitos é baseada principalmente em emoções e experiências, ganha uma arquitetura, uma estrutura. Ela se torna algo sólido, com fundações profundas, capaz de aguentar as tempestades da vida e as complexidades do mundo. Não porque a gente sente, mas porque a gente conhece a sua estrutura. Se tivesse uma única frase para resumir essa análise toda, seria essa aqui. O Novo Testamento é a porta de entrada para a salvação e que bom que ele é tão claro. Mas a Bíblia inteira é a academia de Deus para o nosso amadurecimento, para nos fortalecer e nos aprofundar. No final das contas, a escolha é de cada um. É totalmente possível viver uma fé baseada no essencial para a salvação. Mas se existe aquela fome por mais, aquele desejo de entender a arquitetura da redenção, a pedagogia de Deus, bom, o convite está feito. A questão deixa de ser sobre necessidade e passa a ser sobre desejo. A escolha entre ficar na superfície ou mergulhar fundo. E a profundidade está lá, esperando por quem decide ir além.